Quais erros cometemos ao emigrar para Portugal em 2022? E quais dificuldades enfrentamos aqui no norte do país desde que chegamos? O intuito desse vídeo é trazer aqui para vocês um pouco da nossa trajetória, da nossa experiência, o que a gente já passou aqui até agora e quem sabe poder ajudar você de alguma forma que tá aí planejando se mudar para Portugal ainda esse ano ou no próximo ano. Oi, queridos! Eu sou a Nath. Eu sou o Arthur. Nós somos dois amigos se aventurando como imigrantes e a gente te convida a vir com a gente na tour. Tá aqui para poder conseguir inscritos para esse canal, né, filho? Likes também! Antes da gente começar, a gente precisa ressaltar que esse é um assunto delicado, porque ele envolve responsabilidade. Muitas pessoas tomam decisões baseadas em pesquisas, em diversos sites, no YouTube, e às vezes não fazem um balanço para poder ver se aquilo é compatível com a sua realidade. E lembrando que o processo de imigração é uma caixinha de surpresa e entrega uma experiência diferente para cada pessoa. Portugal é um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros, justamente pela facilidade do visto, do idioma e por ser um país europeu. Então chama muita atenção, o país tem muita visibilidade. Todos os países têm pontos positivos e negativos. Mas nos últimos meses, um número muito grande de pessoas tem pedido ajuda ao consulado brasileiro aqui em Portugal para retornar ao Brasil. Então isso assusta, né? Ou seja, algo de errado não tá certo. Por que tantas pessoas estão se frustrando e deixando o sonho para trás de recomeçar sua vida no novo país? A gente já morou na Irlanda, então a gente tem um pouco de bagagem, de certa forma. E isso, inclusive, pode até ser um tema para um próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês quiserem saber mais sobre as diferenças e semelhanças entre Portugal e Irlanda. A gente promete que vai ler todos os comentários com carinho e atenção. Desde que a gente chegou, a gente está lidando com muitos desafios e alguns deles podem explicar por que tantas pessoas estão voltando para o Brasil. A gente quer trazer aqui para vocês alguns pontos da nossa jornada e talvez algumas coisas que a gente faria diferente e alguns alertas também. Lembrando que a internet tem muito golpe, é sempre bom ficar de olho, filtrar muito bem o que a gente vê, o que a gente escuta, quais fontes a gente está buscando como referência, para evitar que o processo de imigração cause danos, né? E a gente saia perdendo. Tem que ter filtro, tem que saber definir o que se encaixa melhor na nossa realidade e no nosso contexto de vida. Primeiro vacilo. Demora para tirar a documentação. NIF, NIS, utente, comprovante de morada. Não façam isso, por favor. Antes de explicar por que a gente demorou tanto para tirar nossa documentação, a gente vai contextualizar vocês um pouquinho. O sistema burocrático daqui é muito lento. Tudo precisa de marcação, venham sabendo disso. É um impacto, quando a gente chega, eu achei que seria mais rápido, não pensei que seria de flash, mas me frustrei um pouquinho em relação a isso. Você precisa pegar senha para pegar senha. É doido isso. Pensando que seria relativamente fácil e por questões de logística também, já que o nosso voo parou em Lisboa, a gente resolveu alugar um carro e viajar. Ficamos uns dias na capital, depois a gente foi pro sul, na região do Algarve, e depois viemos pro Porto, até chegar em Braga, que é a cidade que a gente decidiu morar. Então chegamos no país dia 1º de setembro e só fomos arrumar a documentação em meados de outubro. E esses documentos são base para praticamente tudo aqui em Portugal. Vacilo número 2. Demanda sazonal e adaptação. O segundo erro, ele está diretamente ligado com o primeiro. Com o atraso da documentação, a gente ficou refém para poder conseguir o primeiro emprego, moradia e mais, junto com o frio, no outono, inverno, o movimento aqui em geral cai, né, no comércio, das fábricas, então a gente já sabe que não tem muita contratação, ou seja, oportunidades cada vez mais escassas. Então, meus queridos, a concorrência fica fortíssima, porque além da gente competir com os brasileiros que estão chegando cada vez mais, a gente também compete com os portugueses, e eles já têm mais experiência do que a gente, porque, né, o país deles, e com imigrantes de muitas outras nacionalidades, que é o que não falta aqui. É necessário também se adaptar com os portugueses e com a sua cultura. Os portugueses são bem diretos, o que para nós brasileiros pode ser confundido como grosseria e pode pesar na adaptação. Mas fiquem tranquilos, gente, depois que vocês entendem o jeitinho deles, vão perceber que não passa disso, é só uma forma mesmo de ser. E no fundo, eles são tão calorosos quanto os brasileiros. Então assim, cata a sua ideia. Imagina você tendo que se adaptar a uma nova rotina, uma nova cultura, uma nova vida em outro país, tendo que providenciar casa, trabalho, tendo que sair para entregar currículo, fazer visitas e com um clima chuvoso, frio, com menos horas de claridade. Isso pode interferir diretamente no estado da nossa saúde mental, no nosso humor, na nossa disposição. É muita coisa. Então, por isso, a gente recomenda sempre procurar vir nos meses mais quentes do ano e evitar os meses mais frios. Desde a Irlanda, a gente tinha essa percepção e, pra gente, os melhores meses para poder imigrar é entre março e setembro. Terceira mancada. Vir com o pet sem já ter uma acomodação.
Esse foi um erro que começou lá na Irlanda, porque eu não consegui adiantar o processo da Tatá, porque ela ficou no Brasil enquanto a gente morou na ilha. Então, quando chegamos no Brasil, para só então começar a fazer todo o processo, a gente perdeu tempo. E com isso, não conseguimos chegar antes em Portugal. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, pessoal, sobre o processo da Tatá, porque apesar de ser simples, é um pouco demorado. E isso, inclusive, pode virar um tema para um próximo vídeo. Se você quer saber como que foi o processo de preparação da Tatá para ela vir com a gente para Portugal, deixa aqui embaixo pra gente poder saber. Além desse processo que é demorado, a nossa estadia no Brasil foi para poder resolver 57 caminhões de problemas. Foi muito difícil. Mas se eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria separado aí um tempo para poder procurar um serviço de relocation de confiança, uma quantia a mais de dinheiro também. É importante. Bom, pessoal, para quem não sabe, o relocation é um serviço que se disponibiliza em procurar casas, apartamentos, algum espaço que a pessoa queira, ainda estando no Brasil, e ela faz essa intermediação entre o senhorio, o dono da casa, e o cliente, que no caso é o imigrante, que ainda não tem imposto de renda, trabalho, como comprovar renda em Portugal, então ela fica aí fazendo essa ponte. Então você chega aqui com a sua casa já arranjada, e isso é muito interessante para quem vem com família e também com pet. O serviço de relocation ele tem sido muito solicitado devido à alta procura e à crise imobiliária, que já está na Europa há muitos anos, não só aqui, na Irlanda também era assim. Então isso tem facilitado o processo de quem quer vir com mais segurança. A nossa sorte foi que fomos recebidos por um casal que morou com a gente na Irlanda e, cara, isso foi o que deu um fôlego pra gente. Todo o tanto que a gente procurava acomodação não adiantava. Quando aceitava casal, não aceitava pet, e foi assim até dezembro. E o quarto e último erro foi planejamento financeiro. Tendo em vista todos esses problemas que enfrentamos aqui no começo em Portugal, a gente chegou à conclusão de que faltou um pouco de planejamento financeiro. Muito do que a gente planejou foi com base na nossa experiência lá na Irlanda. Hoje a gente entende que a Irlanda nos recebeu com os caminhos praticamente abertos, e aqui em Portugal tá sendo outra vibe. A sensação é que aqui em Portugal a gente tá tendo que abrir esses caminhos com muito mais dificuldade, e essa bagagem que a gente pensou que a gente tinha, infelizmente não foi suficiente pra gente lidar com algumas situações aqui. E isso é normal, cada país oferece uma experiência diferente, são culturas diferentes, sistemas burocráticos diferentes, são propósitos diferentes também. A gente foi pra Irlanda como estudante de inglês, aqui não, a gente caiu no mundão. Então sim, as vivências vão ser diferentes. Não que a gente não soubesse disso, mas eu acho que faltou um pouquinho de maldade mesmo. Então, pessoal, pesquisem muito antes de tomar essa decisão, porque imigrar é algo grandioso que mexe com todas as suas estruturas. E se tratando disso, de imigração, dinheiro nunca é demais. Quanto mais, melhor. É claro que dinheiro não dá em árvore, né? Ninguém tem um pé de dinheiro aí. Mas se você tá na Pindaíba no Brasil, você não vai querer ficar na Pindaíba em Portugal. Acredite. Bom, meus queridos, depois de compartilhar aqui com vocês a nossa experiência e respondendo a pergunta se vale a pena imigrar para Portugal em 2023, a nossa resposta é depende. É importante fazer um balanço e entender que imigrar é um processo de desabrochar no desconhecido, se abrir a novas possibilidades, enxergar novos horizontes e sair total da sua zona de conforto. Então, pessoal, antes de imigrar, leve em consideração a nossa experiência de tantas outras pessoas que compartilham aí nas redes sociais diariamente, para poder se fazer e responder algumas perguntas, como o que eu estou disposto a passar? Qual o preço que eu estou disposto a pagar? E o que norteia e sustenta o desejo de imigrar e começar minha vida em outro país totalmente diferente? E quando as dificuldades aparecerem, os obstáculos, é o que vai te deixar forte ali, com o intuito de continuar passando por isso com mais fluidez, mais sabedoria, para que a sua experiência de imigrar seja leve, gostosa e que você venha realmente preparado para isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o relato da nossa experiência. A gente vai ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, se ele contribuiu aí no seu processo de planejamento para imigrar, deixa um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, fazer ele chegar a mais pessoas. Não se esqueça também de clicar aqui, se inscrever e ativar o sininho para poder receber todas as notificações. Deixa o dedo no like, gente. Se inscreva. Eu nunca pedi nada para vocês. Tchau, meus queridos, e até a próxima. Tchau.